Bem-vindo a mais um Curtinho de Anestesia. Solta a vinheta. Pessoal, a Thaís me fez uma pergunta bem grande, mas muito interessante. Ela me passou um caso praticamente. Preste atenção que vale a pena. Renato, boa tarde. Queria por gentileza tua opinião. Estou com um caso de um cardiopata de 8 dias para corrigir uma provável atresia do adenal. Já foi suspenso uma vez, pois tem destrocardia e outras malformações ainda sendo avaliadas. É uma tetralogia de Fallot sem atresia de pulmonar. Defeito de septo atrioventricular total desbalanceado, pelo que me passou o pessoal da cirurgia pediátrica. Minha pergunta: tu achas válido induzir sono de um bebê assim com Ketodex, pré-oxigenar e depois proceder com fentanil titulado e bloqueio neuromuscular? Para evitar que o servo diminua muito a resistência vascular periférica, ou de repente já induzir com algum vasopressor em dose baixa? Normalmente eu iria titulando o servo até o sono e procederia com o restante, mas não custa tentar coisas novas. Thaís, é o seguinte, essa é uma urgência, né, ou emergência médica, porque é uma atresia do adenal, um abdômen agudo, obstrutivo, suboclusão intestinal. Vamos lá, criança de 8 dias de vida, lactente, cardiopata, uma cardiopatia complexa. O que fazer na indução anestésica? A gente precisa evitar vasodilatação sistêmica, a gente precisa evitar desvio de shunt, direito, esquerdo, direito. Se essa criança tem shunt direito, esquerdo, a gente deve manter esse shunt, a gente deve manter a perfusão pulmonar. Se a criança tem shunt esquerdo, direito, a gente precisa manter esse shunt do jeito que ela chegou para a gente. Se a criança chegou em estado estável, acordada, saturando bem, sem maiores problemas, sem droga vasoativa, a gente tem que fazer uma indução sem alterar esse equilíbrio hemodinâmico da criança. Então a gente precisa utilizar drogas capazes de manter uma estabilidade hemodinâmica, que mantenha a perfusão pulmonar e a pressão sistêmica, perfusão sistêmica por os órgãos alvos, nobres. Então o que a gente faz? O Ketodex, na minha opinião, é uma grande opção. Não usaria sevoflurano para evitar exatamente o que você falou, vasodilatação periférica e desvio de shunt, né? Outra coisa, existe a ketamina. A ketamina é uma droga excelente para cirurgias de urgência em crianças cardiopatas, cirurgias não cardíacas. Excelente, só que a ketamina isoladamente ela tem alguns efeitos colaterais, como cialorreia, hipertensão, taquicardia, agitação. Pode dar laringoespasmo pelo aumento da cialorreia e não inibição do reflexo de via aérea. Então, a ketamina isoladamente ela tem alguns inconvenientes, apesar de manter a estabilidade hemodinâmica e não deprimir a respiração. Essa criança não pode ser ventilada. Tá aí mais um detalhe. Por quê? Porque ela tem estômago cheio, uma suboclusão ou oclusão intestinal. Então, como a gente faz? Vai induzir em sequência rápida essa criança? Também não pode. Por quê? Porque uma criança de 8 dias de vida, com o abdômen distendido, ela já tem uma capacidade residual funcional baixa, com o abdômen distendido, jogando o diafragma lá para cima, ela tem menos capacidade residual funcional, menos reserva pulmonar, menos volume, né, de ar no pulmão, né, aquele volume após uma expiração espontânea, é muito reduzido na criança. E, consequentemente, essa criança não tem tolerância para uma apneia. A mínima apneia de alguns segundos é capaz de dessaturar gravemente essa criança, fazer uma hipoxemia grave, bradicardia e até parada cardiorrespiratória. A gente não pode ventilar essa criança por conta do risco de broncoaspiração. Como fazer? Fazer uma sequência rápida, modificada, ventilar? Não dá para ventilar essas crianças. Até dá, fazer ventilações bem curtinhas, como alguns trabalhos mostram que não aumentaram o risco de broncoaspiração. Mas na sequência rápida, a gente induzir com drogas clássicas, vai o quê? Fazer hipotensão. E a hipotensão que a gente não quer jamais para essa criança, para evitar desvio de shunt. Então o que a gente faz? A gente pode usar o Ketodex. Se a criança tem acesso venoso, como provavelmente tem, por conta de ser uma emergência, uma urgência, a criança provavelmente está numa UTI, chegar com acesso venoso para a gente faz o quê? Uso do Ketodex. Na mesma seringa, uma diluição de 1 micrograma e 1 miligrama por quilo, por ml, e a gente faz 1 e 1 por quilo de dextrocetamina e dexmedetomidina, 1 micrograma por quilo e 1 miligrama por quilo. Titulado. E a gente induz a gente faz uma sedação pré-oxigenação. Essa criança precisa ser bem pré-oxigenada. Então a gente faz uma sequência atrasada com o Ketodex. O que é sequência atrasada? A gente faz uma sedação, essa criança vai ter uma melhor
pré-oxigenação, porque muitas das vezes a criança chega chorando, ela não consegue se acoplar, não consegue ser cooperativa a ponto de deixar a gente fazer uma boa pré-oxigenação. Quando a gente ceda com Ketodex, a gente mantém ela com estabilidade hemodinâmica e a gente consegue pré-oxigenar bem essa criança sem aumentar o risco de broncoaspiração, porque o Ketodex, tanto a dexmedetomidina quanto a dexcetamina, preservam o reflexo de via aérea. Então, a criança está protegida. A gente consegue pré-oxigenar bem essa criança, a gente pode usar um pouquinho de CPAP, 5 centímetros de água não vai insuflar o estômago, e a gente consegue abrir esses alvéolos, a gente consegue desintrogenar o pulmão dessa criança, e a criança ter um maior tempo de apneia. Na hora que a gente consegue pré-oxigenar bem essa criança, a gente induz uma sequência rápida com aumento da dose do Ketodex, succinilcolina ou rocurona em dose dobrada e tubo. Assim, com certeza, a criança vai manter estável, não vai desaturar, não vai desviar shunt, e aí a gente consegue dar mais segurança para a indução de uma criança com cardiopatia congênita complexa, grave, que está a ponto de ser operada de uma cirurgia de urgência, tá bom? A gente consegue evitar broncoaspiração, a gente consegue evitar desvio de shunt, a gente consegue evitar maiores problemas, a gente consegue evitar dessaturação na laringoscopia e na intubação, tá bom? Aí, a manutenção da anestesia é com você. A gente poderia falar disso numa próxima oportunidade. Espero ter gostado da minha resposta, Thaís. Um grande abraço, muito obrigado pela pergunta que foi sensacional. Valeu!